Bom dia. Então, professora, como prática pedagógica, né, de implementação do estágio exploratório, né, eu preciso fazer essa ação com a professora, então a gente faz todo esse trabalho ao longo do ano, porém, é importante a gente fazer essa prática de implementação, tá? Então, sou o pedagogo Edson, do Colégio Estadual Boa Esperança, e hoje estou fazendo o acompanhamento, né, da hora de atividade com a professora Emanuele, também de língua portuguesa, e aqui também da Escola Boa Esperança, com a ideia de fazer a devolutiva do feedback da observação de sala de aula. Então, a gente fez o planejamento, como a gente conversou anteriormente, então a gente escolheu a nossa turma, que foi a turma nono A, a gente olhou quais os pontos que nós precisávamos trabalhar dentro disso, escolhemos uma aula específica, né, do RCO mais aula, e aí a gente hoje fez, né, a implementação ali, a observação do sala de aula, né, ocorrendo tudo isso, e aí a gente tem um feedback. Então, pronto. O primeiro ponto que eu trago para a gente pensar quando a gente escolhe a turma, né? Então, a gente escolheu o nono A justamente, a gente sabe que é uma turma que tem um bom rendimento, porém a gente tem uma questão de interação, né? Que a gente precisa sempre estar retomando essa interação com foco no objetivo que a gente precisa, né? E aí, hoje observando, né, fazendo observações salarial, foi bem nítido identificar que o tempo todo precisa retomar como, né? Então, a gente fez, então, a gente fez esse indicativo ali, pensando na aula 46, conteúdo de fotografia, voltada no ano. Trouxemos as duas técnicas de gestão de sala de aula, então a gente trouxe a primeira técnica ali, que foi justamente para a gente fortalecer essa questão da atenção e eu acho que do objetivo, né, da rotina visível. Então, o que a gente vai fazer em cada passo, e a professora deixou muito claro qual era a proposta da aula, qual era a ideia, indicando o que seria feito em cada momento, como seria feito, se seria individual, em grupo. E aí depois a gente fez a questão do olhar, né, a técnica do olhar radar, que também é a técnica de observação, né, onde eles conseguem ali trocar entre pares, né, as suas percepções das imagens e do processo todo. E eu acho que, primeiro de tudo, assim, a professora conseguiu perceber essas práticas coletivas, fizeram ali, entenderam a proposta, ou conseguiu te dar um feedback maior em questão da atenção dos estudantes, né? E aí, e como que essa rotina, quando você fez hoje, né, a exposição da rotina, como seria a condução da aula e tudo mais, se isso auxiliou, eles conseguiram fazer com maior engajamento a proposta. Sim, né? Eles saberem o que ia acontecer, qual seria, então, primeiro eles tinham a palavra, depois eles escolher a imagem, depois eles teriam que compartilhar porque eles escolheram, um adivinhar a imagem do outro. Então, eles já não escolheram, assim, eles não podiam escolher nada muito difícil, porque senão ia fugir da palavra, e nem tão fácil, que seria fácil os outros adivinharem. Então, eles conseguiram, sabendo o que ia acontecer, já achar um equilíbrio ali. Acho que todo mundo entendeu bem, também ensinei eles a usar a ferramenta para colocar a imagem. Todo mundo entendeu a proposta. Uma das imagens ali que fugiu um pouco, a gente daí conversou, né? Porque talvez não remeta tanto, precisava ter um contexto maior, que não está na fotografia, e isso também tem a ver com os limites da linguagem da fotografia. E eu achei bem bacana que você trouxe duas ferramentas, né? Primeiro, o Google Sala de Aula, né? Então, isso mostra assim, muita questão do planejamento mesmo da aula, né?
foi proposto para a gente usar o Educatron, infelizmente naquele momento não foi possível, mas a professora automaticamente já pensou em uma outra estratégia, né? Que foi o Google Sala de Aula, utilizou o Padre, ensinou uma ferramenta nova para eles também, né? E aí eles utilizaram lá, colocaram as fotos deles e trouxeram os conceitos. Achei bem importante a discussão. Eu acho que essa discussão, essa reflexão a partir da imagem, dessa análise, e se a gente observar, muitos não perderam a atenção sobre aquilo que era a proposta. Eles foram atrás da imagem, realmente, buscaram compreender a proposta, de trazer uma imagem com reflexão, com pontos, né, ali para se pensar, para daí eles trazerem isso para o grande grupo, né? Eu acho que a gente teve um avanço em relação a isso, na questão da atenção, principalmente, que acho que é o maior ponto nosso, né? Mas também eu acho que foi aguçado esse olhar crítico e construtivo deles a partir das percepções que eles têm das imagens, tá? Você acha que essas práticas fortalecem as próximas aulas, ou você sugere de pensar em uma outra prática, uma outra técnica? Eu acho que sim, né? Sempre que a gente está fazendo uma aula, a gente não está só ensinando conteúdo, a gente está ensinando formato também. Então, o formato de trabalhar em pares, o formato de pequenos grupos, grandes grupos, né? Então, eles iniciam a discussão, depois faz um grupo maior, e é um formato que pode repetir em diferentes conteúdos, em diferentes componentes, né? Eu acho que, talvez, para melhorar, poderia usar aquela técnica da surpresa. Eu acho que eu tenho uma dificuldade em controlar o turno de fala. Às vezes eu abro para todo mundo falar, e tem ou todo mundo fala ao mesmo tempo e eu não consigo direcionar ali, ou todo mundo fala e ninguém escuta, né? O certo exercício é enquanto um vai falando, o outro vai ouvindo. Ou sempre tem, assim, os 2, 3 que respondem, né? Então, abre para o grupo, só que daí só tem 2, 3 que respondem, então os outros perderam a oportunidade de fazer essa socialização, né? Então, isso é uma coisa para mim mesmo, equilibrar mais. Então, fulano, o que você achou disso? Ah, Ciclano, o que você pode complementar da fala do outro? E equilibrando, isso é uma coisa que tem que ser construída, não vai ser em uma aula que vai dar certo. Sim, Mesmo você direcionando, longo, né? tem o cara que sempre responde, ele responde mesmo assim. E às vezes o cara que nunca responde também pode se sentir coagido de achar que é um castigo, né? Porque eles acham que chamar pelo nome é um castigo. Mas, às vezes, eu tento fazer essa mediação e dá bem mais certo. Porque ensina os que costumam falar mais a ouvir e os que nunca falam a falar, né? Então, aí hoje eu senti isso. Teve alguns momentos que sempre o Gustavo respondia, ou o Fernando e os meninos falavam tudo ao mesmo tempo. E aí, por exemplo, a Ana, que tem boas coisas a acrescentar, falou, o André, que também fala da linguagem dele, poderia ajudar, né, os outros. Então, é que ele, quando faz essas atividades de socialização, tem que direcionar os turnos de fala. Eu percebi muito que eles sabiam, então estava muito clara a rotina do que era, né? Quando a gente utilizou até a questão da rotina visível, ficou muito claro o que eles tinham que fazer, qual era a estratégia. Porém, essa participação efetiva, ela não atingiu a todos, né? Então, e aí, assim, a gente for ali fazendo a observação, se for olhar, assim, os que estavam inteirados com a prática, né, estavam ali, conversaram sobre a prática, sobre tudo mais. Entre os grupos, eles trocaram muito sobre as imagens, mas aí na hora de expor para o grande grupo, eles têm essa dificuldade. Eu acredito realmente que a técnica de surpresa ela vai auxiliar muito nesse processo. Mas eu acho que esse é um processo que a gente precisa construir ao longo do caminho, né? Tentaram uma vez, a partir de um assunto. No caso do Nonuato, geralmente eles têm as boas respostas, mas não falam, né? Agora, outras turmas que têm mais dificuldade, por exemplo, no ano B. Com eles surpresa talvez não funcione tanto, mas funciona aquela de previsão e planejamento, que tem que fazer um roteirinho antes de falar. Então, além de escolher as imagens, o grupo vai escolher mais ou menos o que cada um vai falar ali para apresentar. Então, exatamente. Funciona com esse roteiro, assim, planejamento. Muito bem.
E aí eu acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, que era trazer, né, essa participação, esse envolvimento, uma organização, né, uma técnica clara para a sala de aula, né? Destaca um ponto muito importante da sua turma, da sua organização, que foi o trabalho em equipes, mas também teve um estudante que não quis fazer com ninguém, porque não se sentiu, né, afinidade, eu acho que é afim de fazer com alguém mesmo, né, se sentiu confortável e tal, né? Então, isso também foi bem bacana, que você considerou isso, assim, a individualidade daquela estudante, naquele momento ela não se sentiu confortável de fazer com ninguém. Né? Então, essa observação, esse olhar, esse tato, né, faz com que a aula fique realmente mais construtiva e participativa, né? Considerando todas as individualidades de todos. Eu não sei se a professora tem algo a mais a acrescentar, se você sugere alguma outra, né, se você acha que a gente pode ir por um outro caminho. Eu acho que sem querer ela ficou meio gamificada também, né? Eles queriam adivinhar a palavra dos outros, daí até pediram para fazer de novo, depois que acabou olhando o registro, eles fizeram mais uma vez, daí eles escolheram a palavra. Então, às vezes, algumas atividades são relativamente simples, dão mais certo do que algumas que a gente fica elaborando bastante. Eu achei, assim, uma coisa bem bacana essa questão da clareza, como você trouxe para eles, a questão do conceito de como você fazer essa análise de uma imagem, né, de uma fotografia. Que a fotografia, por si só, traz, né, muitos elementos. E esses elementos, do que é identificado na fotografia, eu acho bem importante você destacar isso. O tempo todo, você trouxe essa análise para eles. Nós estamos vendo essa imagem, ela é associada a essa palavra, porém, por que ela é associada? Quais são os elementos que ela indicam? O que essa imagem está dizendo? Então, essa contextualização, porque não foi trabalhar a fotografia por somente trabalhar o conteúdo, mas sim trabalhar dentro de um contexto, dentro de um espaço, né, de vivência deles. Eu achei isso bem importante. E o legal foi que ao você terminar a aula, né, terminou a minha atividade, o que você tinha proposto, eles mesmos se acusaram, professor, então agora a gente pode ter essa liberdade de fazer e usar outra estratégia, então agora a gente coloca uma imagem, e as pessoas isso ficou muito bem assim, foi realmente a prática foi bem funcional mesmo. Ela teve uma sacada muito numa ótica de gamificação, mas também de participação, que era isso que a gente queria estimular, a participação e a atenção deles. Né? Eu acho que a gente, dentro do que a gente tinha proposto, a gente realmente conseguiu. Então, fizemos uma gestão de sala de aula e o engajamento dos estudantes. Então, isso ficou muito organizado. Né? Eu acho que dá para a gente trabalhar essa mesma técnica em outros momentos. Porque o trabalho com as imagens, ele é mais inclusivo do que trabalhar com o texto, por exemplo. Então, às vezes o aluno vê uma fotografia, ele pode não entender qual que é a crítica, mas ele entende se é cores vivas ou não, se é o que está representado ali, se é uma criança, se é um adulto. Então, a linguagem não verbal, ela permite um letramento que não precisa seguir etapas, sabe? Que pode acontecer ao mesmo tempo. Um cara pode olhar e já ver é a crítica à desigualdade, o outro, é um prédio e uma favela. Então tem camadas diferentes de compreensão, né? E todas fazem parte da interpretação. Bem, então, dentro da rubrica de observação de sala de aula, né, como a gente já organiza e faz todo esse processo, né, então eu coloquei ali a participação e interação dos estudantes, que foi regular, dentro do que a gente esperava, né, mas a professora, eu deixaria o ponto destacado como excelente, que a professora identifique e valorize o conhecimento prévio dos estudantes. Isso foi bem, né, realizou perguntas simples, modo criativo, então a gente conseguiu alcançar o objetivo que era estimular essa participação. E as metodologias que foram utilizadas, as estratégias de recursos utilizados, também foi uma metodologia que oportunizou a participação, interagiu entre pares, né? Você utilizou o material do RSO, então a gente conseguiu trazer isso bem claro para ele. E a questão da gestão do tempo, eu achei isso bem bacana, porque você deu o tempo adequado para cada equipe procurar essa imagem, cada equipe ter o que fala, ao tempo de adivinhar, ao tempo de procurar,
conseguiu explicar, então, eu acho que ficou tudo dentro do que a gente esperava. Tá? E dentro do critério de clima de sala de aula, né, a gente teve uma motivação e um engajamento dos estudantes. E a gente percebe, né, que você alcançou esse clima, né, de sala de aula com uma motivação e engajamento dos estudantes. E eles, por si só, pegaram a sua técnica, a sua ideia, e eles adaptaram o que eles queriam e fizeram, e a gente conseguiu atingir o objetivo, que era realmente trabalhar o conteúdo. Tá? Dentro disso, não sei se a professora tem mais alguma coisa a acrescentar, para a gente poder, né, finalizar, porque daí a gente já tem aqui fixo nessa questão da observação de sala de aula, e a gente continua acompanhando isso. E agora a gente pode começar a pensar nas próximas aulas, as outras técnicas, explorando diferentes técnicas, até tentar a mesma técnica para o outro nono, para ver como vai ser, se a gente consegue atingir a mesma coisa, se não vai, se é viável, né? Então, a gente também tem que fazer essa análise dentro desse sentido. Exatamente isso. Tá ótimo. Pronto. Então, é isso. Muito obrigado pelo seu tempo. Então, depois eu faço já agora a impressão do relatório e a gente já assina o feedback aqui. Espero que o feedback, não sei se você se sentiu confortável com todos esses apontamentos, né? Mas acho que é essa construção que a gente tem que sempre manter. Tá bom? Muito obrigado, professor Delaire. Eu encerro a gravação aqui.